Olá, pessoal. Vamos para mais um episódio do nosso podcast Furando a Bolha. Nós já estamos com alguns episódios de sucesso nas nossas redes e hoje nós vamos com um tema muito importante. Nós vamos tratar hoje do ecossocialismo. Nós que estamos num processo de debate na cidade, na construção de um programa, a pré-candidatura a vereador junto com a frente esquerda, apoiando Jorge Roque numa pré-candidatura. E estamos buscando, obviamente, os temas polêmicos, são aqueles que de fato nós queremos furar a bolha, fazer o debate. E o ecossocialismo é um dos temas para nós que somos de uma política diferenciada dentro da estrutura, né, de governo hoje. Aqui no campo marxista, querendo fazer uma discussão no debate de uma nova proposta, de uma nova opção para o sistema. Todos aqui têm consciência de que há uma destruição hoje do planeta Terra. E o objetivo nosso aqui é bater um papo. Aqui comigo hoje está o Newton, né, o Bob Newton, na verdade, que é um camarada meu, né, é um engenheiro ambiental. Também nós temos o Miqueias, gentilmente, um militante do MST, CEPET Araju, aqui de Serra Azul, que está representando, né, Miqueias, a Associação de Trabalhadores hoje ali do CEPET Araju, que depois vai explicar melhor, e também a Gabi, né, a Gabi, que a gente chama Gabi Rodrigues, que é a Gabi do Afronte, a representar a juventude preta periférica. Nós vamos tratar desse assunto aqui também. Nós, pretos e pretas, sabemos muito bem como funciona essa destruição, porque nós estamos lá no ralé, né? No finalzinho do meio abandonado dessa cidade. Vamos lá, então. Eu vou iniciar esse bate-papo, uma troca de ideias aqui para a gente iniciar a nossa conversa, abrindo a seguinte provocação. O ecossocialismo é uma necessidade? Bob, você pode iniciar? É uma necessidade? É uma proposta? É uma necessidade urgente. Hoje a gente sente muita falta de políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Por incrível que pareça, o Brasil tem uma das legislações ambientais mais abrangentes do planeta Terra. Porém, a execução, o controle dessa legislação e dos grandes poluidores, vamos dizer assim, né, que são os grandes pecuaristas, a monocultura, as indústrias no geral, não sofrem as devidas fiscalizações às vezes, multas quando são implementadas, elas não são cobradas e por aí vai. Então falar de ecossocialismo hoje é falar não só da existência humana na Terra, das próximas gerações, Maurão, mas também como base para se criarem essas políticas, programas de governo, seja em cidades grandes metrópoles como Ribeirão Preto, grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, do Brasil, da América Latina como um todo e do mundo. Então, falar de ecossocialismo é falar de vida, é falar para as próximas gerações da humanidade e o melhor de tudo, né? Trazer para o debate social, porque o meio ambiente é o meio. Então, trazer essa questão, colocar isso em pauta para se definir políticas públicas. Aqui a gente está fazendo um trabalho de pré-candidaturas, né, com a frente ampla. Colocar à mesa e à disposição dos candidatos da população o que é o ecossocialismo, como isso pode ser implementado de fato e na prática no dia a dia das pessoas é fundamental e é urgente. É urgente. Bom, vamos lá então. O Miqueias tem uma contribuição, porque nós estamos na região, Miqueias, do agronegócio, né? E o Miqueias ali, eu conheço o trabalho de vocês ali, tem uma proposta totalmente contrária, que é a agricultura familiar, que eu acho que é o contraponto, né? Porque falar em agronegócio é falar em destruição do meio ambiente, né, Bob? Com certeza. E aí pega todo o processo, não só de destruição do meio ambiente como um todo, mas também até a forma de produção, né? Que é o que o capitalismo está muito interessado, em produzir, e dane-se o que vai acontecer com o meio ambiente e com o povo. O que você pode acrescentar para nós aí nessa pegada aí da agricultura familiar, Miqueias? Então, pessoal, acho que como a gente está numa região caracterizada aí pelo predomínio, né, dessa plantação intensiva aí de grandes canaviais, monoculturas de cana, é importante a gente trazer para a discussão assim esse contexto, né, que revela
algumas problemáticas que atingem diretamente a agricultura familiar. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui, um pouco desse contexto histórico, né, que está ligado diretamente aí às minhas experiências voltadas à agricultura familiar, à agroecologia, e trazer um pouquinho, né, de como foi essa experiência de surgimento do assentamento Cepete Araju, que é o assentamento onde eu resido aqui, que fica localizado aqui na região de Ribeirão Preto, né, mais precisamente na cidade de Serra Azul, e que também ele é resultado, né, de uma organização realizada a partir do movimento social, nesse caso o MST. Então, uma breve história, né, acerca de como surgiu o assentamento Cepete Araju. No início dos anos 2000, o movimento, o MST, ele se articula e se organiza para poder chegar na cidade de Ribeirão Preto. E, na época, o movimento conseguiu organizar 80 famílias, né? Então, mais precisamente no dia 17 de abril de 2000, a gente iniciou o processo de ocupação da área que hoje é atualmente o assentamento Cepete Araju. E, na época, uma das discussões que foi muito relevantes para a consolidação do assentamento foi justamente a questão ambiental. Porque o assentamento Cepete Araju, ele é uma categoria de assentamento conhecido como PDS, que seriam Projetos de Desenvolvimento Sustentável. E os primeiros assentamentos PDS, eles surgem na região amazônica, que era pensado para as comunidades que estavam inseridas ali no contexto florestal, e como pensar essa distribuição de terra, tendo como prioridade, né, e princípio a preocupação ambiental. Então, os assentamentos na região amazônica eram assentamentos que tinham uma ligação muito direta com essa preservação das florestas e do agroextrativismo. Como essas famílias que já residiam naquela região, né, enfim, toda essa questão desse aparato cultural que as famílias agricultoras já tinham. Então, pensou-se em um modelo de assentamento que conseguisse articular tanto essa questão da agricultura familiar quanto da preservação ambiental. Então, o CEPE, ele utiliza isso como referência, né, com as suas adequações trazendo para o estado de São Paulo, porém, o CEPE ele se configura como esse assentamento que foi pensado inicialmente como um assentamento que a preservação ambiental é uma das coisas mais importantes, é um dos componentes mais importantes. Inclusive, a gente criou um TAC, né, que seria um termo de ajustamento de conduta, entre o movimento, né, o MST, os assentados, né, que estavam nesse processo de ocupação, o INCRA e o Ministério Público. E nesse TAC, a gente definiu os critérios, né, que os agricultores deveriam seguir no sentido de produção, pensar esse processo de produção e como pensar essa produção de forma mais ambiental. E da mesma forma, o INCRA também assumiu as suas responsabilidades junto com o Ministério Público para conseguir assegurar com que esse assentamento seja esse assentamento nessa categoria PDS. E que foi muito importante, né, trazer essas questões, né, pontuando a questão ambiental. E hoje no assentamento Cepete Araju, a gente na região de Ribeirão Preto, um dos assentamentos de referência na produção agroflorestal, né? Então, acho que essa condição, essa política pública pensada pensando para a agricultura familiar e também pensando em como que a gente produz, muda essa matriz tecnológica de produção dentro da agricultura, seria extremamente importante, abrindo oportunidades e alternativas aí para se pensar como que a gente produz e preserva ao mesmo tempo, né? E a agrofloresta, ela se apresenta como esse movimento que consegue aglutinar um destaque tudo. Importante, sem veneno, né? Sem agrotóxico. Sem qualquer agrotóxico. Preservando as áreas. Dizia o nosso Ronaldão aqui, sem veneno. Que é sem veneno. É muito importante essa sua ação. E por falar em Cepete Araju, aquela região ali, eu fico satisfeito e feliz, porque eu estive ali nas ocupações, né? Nós fizemos uma resistência à polícia naquela época, né, 2000. Ali é que eu estava iniciando o processo de militância, né, e uma relação muito forte com o movimento, com o movimento ST. E quando eu volto lá e vejo aquele trabalho hoje do Cepete Araju, é de dar. Ou lugar gostoso de ir, viu? Ou banana gostosa, mas ali é muito bom mesmo. Quem for ali não quer sair. Mas é isso, também tem os problemas dos grandes urbanos, né? Os centros urbanos, né? E aí que nós temos que tratar dessa situação que, entre nós, negros e negras, e a periferia, a juventude da periferia, você tem um tema importante para tratar aqui, que nós vamos tratar agora. Sim, exatamente. Como o Mauro falou, né? Nós, da periferia, jovens, pretos, periféricos, em grande maioria, somos muito prejudicados, né? Principalmente com racismo ambiental, né? Que ele é existente em todos os lugares. Não só aqui em Ribeirão Preto, como, por exemplo, todos os anos
As pessoas que moram no Nordeste são prejudicadas com as enchentes, as pessoas que moram no Rio de Janeiro, com os deslizamentos, e sempre são em regiões periféricas, regiões afastadas do centro. Além disso, também, né, os nossos povos originários, os indígenas, os nossos povos ribeirinhos, são os maiores prejudicados, né, de toda essa falta de preparo que existe no nosso país, né. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, né, eu pego 2 locomoções para chegar ao meu trabalho e 2 para voltar. E nesse trajeto existem várias dificuldades até eu chegar no meu trabalho, né. Aqui, por exemplo, nós estamos repletos de obras, né, para todos os cantos da cidade, e o maior prejudicado é o jovem preto periférico que trabalha, que estuda. E como que a gente não fala de desigualdade social? E é aí que entra, né, o racismo ambiental, né? O quanto, além de toda o racismo já existente na nossa sociedade, o quanto todas as nossas dificuldades existentes, no meio do caminho ainda existe essa falta de preparo da nossa cidade, assim. E o Mauro mesmo, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? E é basicamente isso, né? Mas eu acho que nós temos, sobre esse assunto, inclusive, nós já tivemos aqui discutindo sobre transporte, né? Sim. Dentro dessa pegada aí, quando nós estamos fazendo um debate hoje na cidade, que é levar um programa para a periferia, principalmente com transporte coletivo, gratuito, né? Ribeirão Sem Catraca, com qual objetivo? Inserir a nossa juventude preta, por se tratar disso. Eu estava fazendo um levantamento. Na zona norte de Ribeirão Preto, em torno de 150 mil pessoas habitam ali. Né? Aquela região é a região mais castigada e que a gente pode ter ali nítido essa política do racismo ambiental. Exato. Infraestrutura, zero. As favelas abandonadas. Meio ambiente, principalmente, Bob, você quer o bambambam do debate aí, a gente pode falar de zeladoria. Nessa cidade aqui é coisa de louco. A zeladoria na Zona Norte, ou toda a parte pobre de Ribeirão Preto, é um descaso, né? Sim. Fica evidente essa política estrutural do capital, política estrutural do governo, que pensa, né, diferentemente do que é necessário para o povo periférico. Mas eu vou fazer outra provocação, Bob. Aqui, eu vou até pegar aqui a palavra. Se o capitalismo é a morte, é que o socialismo é a vida, dentro da sua concepção, da nossa concepção marxista? Com certeza. Não só dentro da nossa concepção, mas como a necessidade para a humanidade para as próximas décadas, né? Quando a gente fala de ecossocialismo, é um assunto profundo e complexo e ele ampara todos os setores da vida humana, do desenvolvimento humano, seja na política, na saúde, na economia, na energia, em tudo, né? Então, o ecossocialismo por si só, ele já surge nos primeiros conceitos marxistas, né? Com o passar do tempo e como a vida é dinâmica, claro, novas tecnologias vão surgindo, novos acontecimentos históricos vão surgindo e isso vai se adaptando também. Então, o ecossocialismo é vida e é a necessidade da humanidade hoje, Mauro. Vocês falaram assim de fatores excludentes, né? A Gabi aqui conhece muito bem. Se você mora num bairro mais afastado de Ribeirão Preto, você não tem acesso a um deslocamento facilitado. Então você tem que recorrer muitas das vezes, por exemplo, eu vou falar do caso de Ribeirão Preto, a iniciativa privada. Não deixando de observar que o consórcio atual de transporte público de Ribeirão Preto é da iniciativa privada. E com subsídios milionários ainda do poder público. Então falar de ecossocialismo é falar disso também. As frotas de ônibus renovadas, e na contramão com o mundo inteiro, são ônibus a diesel. Os melhorzinhos são a biodiesel, que tem emissão de carbono, mas a gente olha as cidades mais desenvolvidas do mundo, do planeta Terra, e Ribeirão Preto tem tudo para ser uma dessa, não só no transporte, porque falar de transporte é falar de inclusão social, é falar de meio ambiente também, que seria a eletrificação dessa frota, que já é insuficiente. Então, a hora que a gente pega todo o conceito marxista de inclusão, a gente fala disso e já pode ver como o sistema capital é excludente para ele mesmo poder se dar lucro, se pagar e ficar essa diferença na mão de poucos, né? Então, eu devolvo essa provocação.
né? O que você imagina de dados, por exemplo, de emissão de CO2, geração de emprego e renda? Porque, por exemplo, a gente está lá no Alto de Ipiranga e a gente quer atravessar a zona para a zona leste de Ribeirão Preto, para a zona oeste, para fazer um serviço dentro do poupa-tempo. Então você mora lá e você precisa fazer um RG, que seja uma simplicidade de um documento. Você tem uma jornada. Exato. E se você não vai lá pelo consórcio pró-urbano de Ribeirão Preto, por exemplo, que é iniciativa privada, vale muito bem observar isso, porque se você anda naquele ônibus, o custo atrelado àquilo está atrelado a um lucro de um grupo pequeno de pessoas. Se você não quer perder 2 horas e meia da tua vida, que tempo é o que a gente tem mais de importante, né? Tempo é o mais importante com saúde. Você tem que recorrer a empresas privadas, como por exemplo uma Uber da vida, Sim. de capital americano, uma 99 táxi de capital chinês, né? E aí a gente puxa o discurso do marxismo para a globalização dos negócios como um todo. E qual que é a lógica da gente pegar a receita, o capital da população de Ribeirão Preto, ou colocar na mão de poucos, através do consórcio urbano endossado pela prefeitura, que eu vou ser redundante aqui para usar esse termo, para dar lucro. Aquilo é para dar lucro, não é para servir a população da cidade. Né? Ou você recorre a essas empresas estrangeiras, que você faz o pagamento, eles recolhem os impostos, que detalhe, muita gente talvez não saiba disso. Os impostos oriundos de ISS, que a Uber e a 99, por exemplo, usam em Ribeirão Preto, Exato. eles emitem o CO2 dos carros aqui. Mas o ISS dos serviços não fica na cidade. Ele vai lá para cidades que são a sede dessas empresas, Osasco ou São Paulo capital. Então, eles emitem gás aqui, retiram o lucro daqui, esfolam os motoristas, que meus amigos motoristas de Uber, vocês são os heróis. Obrigado, porque vocês fazem parte da mobilidade urbana de Ribeirão Preto, tá? E o lucro vai para a mão de offshores, pequenos grupos de investidores, Exato. B3, Bolsa de Valores de São Paulo, e vai para os Estados Unidos ou para a China. Então, quando a gente fala do marxismo correlacionado ao ecossocialismo, é disso. A exploração. Ou do dia a exploração dia. do trabalhador do Uber, que tem que colocar o patrimônio. O Uber coloca o patrimônio dele através de um veículo, suas horas preciosas Tem de experiência vida, nisso. o Eu fui custo, motorista. emite CO2 aqui em Ribeirão, o imposto vai para São Paulo ou Osasco, e o lucro fica na mão das empresas americanas, no caso da Uber ou de capital offshore chinês, no caso do 99. Então é isso. Falar do marxismo com o ecossocialismo é fazer essa provocação também, mano. Sim, sim. Entende? O que você, como pré-candidato, falando de mobilidade urbana, Bora lá. o que nós vamos fazer pros camaradas do Uber aqui que tá ouvindo a gente? A primeira coisa, vamos tratando de mobilidade urbana, de Uber, assim, eu me sinto assim, bastante à vontade de falar do transporte de aplicativo, melhor assim, porque são vários hoje que já estão na cidade, porque há alguns anos eu me fiz a aventura, né? Foram 2 carros destruídos. É o que você falou. O prejuízo fica pra Meu você. carro, totalmente. É um desgaste de relacionamento, desgaste de horas de trabalho, desgaste físico. E quando você vê o motor, sabe aquela coisa chover no molhado? Sim. É bem isso. É a luta pela sobrevivência. E você disse correto. Os motoristas de aplicativos de moto hoje, de carros, até ônibus hoje, é um trabalho de super-herói. Porque você ficar 12 horas dentro de um carro, ouvindo o que não... Enfim, tudo que você pensar e imaginar. Não só isso. Hoje são mais de 5 mil veículos cadastrados em uma delas, no caso, a Uber em Ribeirão Preto. São mais de 5 mil veículos cadastrados. Imagina esses 5 mil veículos. Por que existem tantos carros? Porque o transporte coletivo de Ribeirão, ele é ineficiente. Ora, são apenas 290 ônibus em Ribeirão Preto, por uma necessidade de frota de quase 600. Ou seja, menos da metade a diesel. Vocês viram aí que já tem um ônibus elétrico, né? Fazendo teste. O governo federal agora, Lula, mandou um valor de dinheiro, acho que 70 milhões, para comprar em torno de 50. O que o Nogueira fez?
Dá pra comprar 50 ônibus. Nogueira pega o dinheiro e repassa para o urbano. Dinheiro público, Bob. Para dizer que para você, o transporte coletivo, assim como todas as políticas hoje, está na mão do capital. E nós já fizemos esse debate. O transporte ele tem que ser para atender a todos e todas da cidade. Não dá para o transporte coletivo ficar atendendo um setor pequeno, até mesmo porque a forma de arrecadação, a forma não dá para você hoje usar. Um transporte de Ribeirão Preto com R$5, a pessoa gasta metade ou até mais da metade do seu salário enchendo o bolso desses capitalistas. Aí, tratando de meio ambiente, imagina então você, se nós tivéssemos uma frota de 300 ônibus elétricos, o ônibus elétrico é mais caro, mas para o meio ambiente, para a crise climática que nós vivemos hoje, não seria a única solução, mas seria uma alternativa, pelo menos para a gente trabalhar esse setor. Mas não há vontade política e muito menos investimento para isso. Mesmo agora, com os investimentos do governo Lula, com todo esse processo de mudanças, com Marina, a gente não vê ainda uma política agressiva no sentido de combate ao meio ambiente e dar uma resposta para a crise climática. Né? Não sei se vocês observaram há poucos dias, que o Ribeirão Preto está na rota dessas cidades que poderá ser, na próxima, quarto ou quinto lugar, a cidade com mais perigo de enchente. Tudo dado à degradação do processo, enfim, e as políticas que a gente tem adotado aqui na cidade. Para fechar esse assunto, Bob, eu vou devolver para vocês, que se refere à questão de transporte e meio ambiente, acredito nós que temos que fazer uma investigação, nós vamos provocar isso, dessa cidade. Não é possível o tamanho do estrago que está sendo feito na cidade. Da minha casa aqui, eu demorei 35 minutos para chegar com o veículo. Não é possível ficar parado tanto tempo assim, com aquele bolo de carro, justamente porque ninguém sabe para que tanto buraco, para tanta rua quebrada, essa bagunça no trânsito. O pessoal tem que ter um pouco mais de sensibilidade. Eu imagino o CO que está sendo solto, imagina a poluição da cidade em relação a essa situação. Os ônibus coletivos têm ônibus com 1 hora para chegar no seu local de trabalho. Né? Tratando, então, de exploração, tratando, então, de políticas públicas, Miquel, eu quero fazer uma provocação. Nós também tratamos aqui de assunto que é a educação. E na educação nós tratamos de segurança alimentar das nossas crianças. E em Ribeirão Preto, eu vivi uma época que eu trabalhei nas escolas de Ribeirão Preto, o governo, Nogueira, ele cortou em algumas escolas, por exemplo, noturno, a comida, a merenda, que tinha ali um tipo de legumes, um tipo de verduras, arroz, feijão, para um lanche com salsicha, pão com salsicha. Agora nós vamos, dentro da nossa discussão, a escola ela deve trabalhar não só a questão da transmissão de conhecimento em si, mas o projeto pedagógico da escola passa também por essa educação alimentar. E poucas experiências que nós temos, é necessário que façamos esse debate, principalmente com os setores que fazem essa discussão da agricultura familiar, como essa experiência podia trazer. Eu sei que vocês têm uma facilidade de produzir, mas a dificuldade maior de vocês é escoar o produto para as escolas. Por que não, Bob, uma parceria da prefeitura com a associação e trazer esses alimentos que vai ajudar não só na segurança alimentar das crianças, mas também na produção. Mas para isso teria que ter o quê? Investimento. Então a gente tem o produto, né, e não temos como trazer. E em contrapartida, uma alimentação de péssima qualidade quando não falta. Então eu queria te ouvir. É possível, Miquel, a gente fazer uma parceria da prefeitura, levar isso para a frente esquerda, o nosso pré-candidato, em uma parceria junto com o MST, com o CEPET Araju, para a gente garantir esse produto de boa qualidade na mesa das nossas crianças? É possível sim, viu, Mauro? Você trouxe elementos muito importantes para a gente pensar sobre a segurança alimentar, sobretudo no ambiente escolar, né? E como isso impactaria diretamente, além da vida dessas famílias, né, desses alunos que estão na escola, né, mas também a vida dos agricultores que estão inseridos dentro do contexto agrário, né. É importante a gente trazer também, pessoal, que existe muitos desafios no que diz respeito, para além do processo de produção,
está ligado diretamente ao processo de pós-colheita e comercialização, porque envolve outras dimensões dentro dessas cadeias produtivas, que é justamente a logística e o processo de burocratização para que agricultores familiares consigam, de fato, entregar os seus produtos para que sejam, de alguma forma, ofertados nas escolas. Então, existe já um desafio que, no que diz respeito à agricultura familiar, a cada vez mais se torna difícil de você conseguir conciliar, ter esse domínio no que diz respeito, né, ter toda a estrutura necessária para poder fazer uma logística que seja adequada, que consiga chegar os produtos nas escolas. E é importante a gente trazer, pessoal, porque quando é firmado, né, essas chamadas públicas, né, e que os agricultores, as associações, cooperativas, né, participam para poder conseguir ter um espaço, né, para poder comercializar dentro dessa logística da própria merenda escolar, né, do PENAI, existe também essa cobrança, né, essa exigência de que as cidades, que os agricultores se responsabilizem e arquem com todo o processo de logística, inclusive de entregar em escola. Talvez uma forma que a gente poderia facilitar esse processo seria justamente pensar uma central de distribuição que conseguisse articular os agricultores, né, que os agricultores tivessem um lugar onde ele conseguisse entregar esses produtos e esses produtos fossem distribuídos a partir de alguma política pública criada pelo município para as escolas, porque aí os agricultores estariam muito mais ocupados no processo de produção, que é a área que eles dominam, que eles têm familiaridade, do que ficar batendo cabeça, lidando com os problemas da logística. E vocês trouxeram sobre mobilidade urbana, então como que a gente pensa essa mobilidade urbana, sendo que a própria cidade, ela já tem uma série de problemas estruturais, de infraestrutura, que não consegue atender a população que está aqui para se locomover, ter mobilidade urbana, acessar a cidade, os diferentes lugares, né, acessar os bens e serviços que a cidade tem a oferecer, e geralmente quem é prejudicado nisso são as pessoas que estão ocupando as áreas periféricas da cidade, né, que vai sendo expulsa, né, por esse processo de urbanização capitalista, enfim. Então, problematizar a logística ela é algo importante, porque é pensar em formas como a gente cria mecanismos que permitam que esse alimento chegue nas escolas e que sejam de forma muito mais eficiente e, ao mesmo tempo, né, valorizar essa produção que está sendo produzida dentro dos territórios da agricultura familiar, da reforma agrária, sobretudo porque esses agricultores, essas agricultoras que estão inseridas nesses territórios, estão lidando diretamente com as problemáticas climáticas. Então, quando a gente fala sobre o assentamento Cepete Araju, um grupo de agricultores que trabalham com sistemas agroflorestais, está pensando numa tecnologia, numa matriz tecnológica para a produção, mas essa produção ela vai ser uma produção que ao mesmo tempo produza e preserve. Então é a gente lidar com essa questão também. E aí, também é importante a gente trazer que a gente vive num país tropical. Então, esse modelo de agricultura que a gente tem, que é monocultor, que utiliza, né, uma grande quantidade de agrotóxicos, inclusive agrotóxicos que são proibidos na Europa, aqui no Brasil é liberado. Com vários estudos clínicos já que apontam, né, com essa correlação entre alguns tipos de agrotóxicos com o aumento de alguns tipos de câncer. Então mostra que esse modelo de agricultura que a gente tem aqui foi um modelo importado que veio da Europa, do norte global, e que desconsidera total a realidade do Brasil que a gente vive, que é uma realidade tropical e que precisa de sistemas tropicais, agrossistemas que contemplem essa realidade, que é o que os agricultores do assentamento Cepete Araju estão fazendo, que é o que os agricultores do assentamento Mário Lago aqui em Ribeirão está fazendo. Então é pensar esse processo de reforma agrária e de agricultura familiar como uma das vertentes que está combatendo diretamente as mudanças climáticas e que está questionando constantemente esse processo que lida com o campo de forma capitalista, exploratória, que extirpa e que exaure todos os recursos naturais que era para ser de forma, né, compartilhada, enfim, que todos os seres humanos deveriam ter acesso, mas que fica no reduto, no domínio do capital agrário, que cria, que intensifica e aumenta essas problemáticas que a gente vive no campo e na cidade. Então, bem, isso discutir ecossocialismo, discutir os ribeirinhos, discutir, sim, os povos originários, discutir principalmente reforma agrária. Não tem como discutir ecossocialismo sem reforma agrária. Nós temos um compromisso com isso. Tanto que temos um compromisso que o nosso gabinete, do nosso deputado Guilherme Cortes, e pré-candidato também a prefeito em Franca, nós destinamos verbas justamente para esse setor.
todo o recurso voltado às emendas parlamentares dos nossos gabinetes, tanto da bancada feminista quanto do Guilherme Cortes, uma parte desse recurso é destinado à luta pelo meio ambiente, principalmente naqueles setores onde há uma necessidade maior. O CPEL de Araju teve e terá verba destinada para escoar seus produtos, porque nós queremos incentivar a agricultura familiar. Tá? Assim como vários outros assentamentos tiveram, vamos continuar investindo, porque o governo ele é omisso nesse sentido. O governo sempre lutou contra esses movimentos organizados. Mas, se tem recurso, e tem vontade política, e tem programa, nós vamos continuar fazendo. Esse é um compromisso com aqueles que produzem, aqueles que têm responsabilidade em proteger o meio ambiente. Por isso, para nós, reforma agrária é questão de prioridade do nosso programa, seja onde for, na esfera que for, onde nós temos que trabalhar essa discussão. Não dá para discutir ecossocialismo qualquer, porque para dar combate à exploração capital hoje, nós temos que passar pela reforma agrária. Né? E nós temos que incentivar, inclusive, cobrar do governo federal políticas mais efetivas para isso. O governo Lula ainda não mostrou para que veio para esse setor. E precisa mostrar. Né? E nós vamos continuar cobrando. Damos o apoio a esse governo, vamos continuar segurando a onda para esse governo, mas precisa apresentar. Se não apresentar, a gente vai fazer a cobrança. Porque a reforma agrária hoje pede socorro. O povo do campo hoje pede socorro. Principalmente no que se refere à questão de recurso. Né? Incentivar a produção agrária é incentivar uma luta contra o capital, contra a especulação. Por isso, vamos lá discutir mais os centros urbanos, né, com a nossa periferia preta, com a nossa juventude, quais as medidas, quais as políticas públicas, né, que nós devemos implementar nesse momento para bater de frente com o capital. Dizemos aqui, discutir ecossocialismo é um novo programa. O Bob já disse, é a solução. Então, se é a solução, morte ao capital. É isso? Exato. Morte ao capital! Isso aí. E isso é muito do que o Afronte representa, né, pra gente aqui em Ribeirão Preto. A fronte é guerra, é isso? Exatamente, a Afronte é guerra. E ecossocialismo também, né? E assim, a gente pensa muito nessa parte do transporte, né, urbano, né, e na periferia em si, né? Que nós consigamos formar mais ativistas, né, pretos periféricos que pensem nessa parte, né, que pensem no racismo ambiental, das problemáticas do racismo ambiental, na falta de políticas públicas voltadas para a periferia, né. O Mauro ele estava comentando, por exemplo, sobre o transporte público aqui em Ribeirão Preto. Eu demoro 2 horas para chegar ao meu trabalho, certo? Então, assim, eu penso muito num jovem preto periférico, marginalizado, que está estudando para o vestibular, assim como nós temos nossos jovens do Afronte que estão estudando para o vestibular. Como que a gente incentiva um jovem que está estudando para o vestibular, que está numa região afastada, uma região mais precarizada, que ele tem que estar dentro da universidade, né? Sendo que a gente tem essa defasagem no nosso transporte público. É um dos maiores desafios assim, da nossa juventude, inserir a periferia dentro da faculdade, por Mas exemplo. para isso tem que ser transporte público, qualidade, com Exatamente. tarifa zero. Tarifa Né, zero. Eduardo? Tarifa Com zero. certeza. O camarada Bob sempre fala, né, quando a gente começou a discutir lá no início, mano, Ribeirão sem catraca, tarifa zero, e a gente fez vários debates nesse sentido. Exatamente. Porque é uma política tão importante para discutir, até mesmo porque essa é tão amplo esse debate do ecossocialismo, do meio ambiente. Discutir transporte coletivo é discutir menos morte no trânsito, né? Menos um ambiente muito mais agradável. Exato. Você discutir acessibilidade. E aí vai. É muito amplo, né? Uhum. Mas, Bob, especificamente você como bom engenheiro, né? Como nós, no momento, debater essa situação da mobilidade urbana como um todo, mas também para a cidade, para combater a crise climática. Que medidas? Porque eu não vejo nenhuma. Nós estamos trabalhando só a questão do transporte, mas se você pegar aqui desperdício de água, por exemplo,
Você sabe que Ribeirão Preto tem um desperdício, não sei se melhorou, mas era 59% da água potável, ela vaza, perde, sabe por quê? Por causa da canalização. Porque são tudo canalização velhas, que precisa de renovação, e não é feito. Ou seja, sabe que é 59% da água potável ser desperdiçada? Já que nós estamos aqui no Aquífero Guarani, tem água, então vamos jogar fora. Isso tudo é falta do quê? De uma administração, né, decente. Então não há preocupação. Vinha vindo agora no carro, ouvi. Amanhã, hoje à noite, Bonfim Paulista poderá ficar sem água. Aí liga a moradora no rádio. Por que ficar sem água? Não, nós estamos ligando à prefeitura para saber. Então ficar sem água, avisa a população vai ficar sem água, mas não tem explicação porque vai ficar sem água. Como que você pode, uma cidade em cima do Aquífero Guarani, alguém ficar sem água? E mais, todo santo dia, uma região oeste de Ribeirão Preto, falta água. Todo santo dia, determinada hora, fica sem água. Mas vamos lá, Bob, quais as medidas mais efetivas para melhorar não só o transporte, né, o meio ambiente, o clima, mas políticas efetivas que, como um engenheiro, poderíamos tá debatendo? Por exemplo, a arborização, Bob. Sim, sem dúvida. A arborização é fundamental, assim, para você criar microclimas dentro da cidade, né? E esse microclima, ele já começa a mexer em outros aspectos, né? Até do bem-estar de você. E tem estudo científico comprovado, por exemplo, que um ser humano, na hora que ele está em contato com a natureza, ele tem menos estresse, ele fica mais tranquilo que você ficar naquele cimentinho. Vai lá no CPE pra você ver que delícia que é. Tá tranquilo, né? Você entra dentro do bosque municipal aqui em Ribeirão Preto, já é uma delícia, porque tem a fauna, a flora, aquela diversidade. Dentro do CEPET, então é aquela maravilha, porque aquilo é a energia pura da resistência do brasileiro. Você entende? E enfrentando tudo e todos. A hora que anda com essa bandeira, com esse símbolo, que fala de assentamento, ocupações que são reivindicadas com razão, gente, dentro da legislação brasileira, da Constituição, isso tem um preconceito. Então, assim, eu digo até como ser humano, e não uma resposta técnica. Você tem que fazer isso, uma obra assim, uma obra de engenharia desse jeito. Calma. Como ser humano, primeiro, temos que ter as lideranças progressistas. Porque somos nós, os progressistas, que acabamos levantando essas questões. Somos nós, os progressistas, que invocamos esse progresso, porque somos nós que sofremos na periferia a falta de um ônibus. Somos nós que sofremos preconceito dentro da ocupação. Somos nós que sofremos por não ter um teto, por não ter um emprego, por não ter R$5 muitas vezes para entrar no ônibus e se deslocar, e ter um lazer ou buscar um emprego, ou fazer uma visita para alguém, ou viver. Então, qual é a primeira solução? Trocar essa estrutura ineficiente, que no caso de Ribeirão Preto está aí há décadas, que governam para lobbies de capital. Para quem que eles governam? É para o agrobusiness. Para quem que eles governam? Para grandes multinacionais com acordões de terreno, de concessão. Quem paga somos nós, ok. É muito complexo, por isso que tem que ser posto o debate à mesa com diversas frentes, né? Porque a hora que você capta uma grande indústria, por exemplo, que essa indústria tem responsabilidade social, ambiental e etc. Porque isso existe. Na Alemanha, na Suíça, na Dinamarca, nos Estados Unidos, vai lá você pôr uma usina de açúcar com afrouxo da legislação ambiental, com as devidas certificações ambientais. Você não consegue. Então, no meu ver, a grande solução, Maurão, ponto 1, trocar esse povo ineficiente, que está aí há quanta década em Ribeirão Preto. Não só aqui. Em todo lugar é a mesma coisa. A empresa de ônibus ganha a mesma licitação, o serviço é ruim, as secretarias que estão passando agora com essa frenesi do neoliberalismo, do neoliberalismo de fazer as privatizações da água, do bem básico. O discurso, eles sucateiam e o discurso é que a iniciativa privada vai recuperar isso, então não é. Então a solução, todo mundo sabe, é trocar a ineficiência do poder público das últimas décadas para pessoas que realmente, com dados científicos,
com estudos técnicos, com pessoas como nossos camaradas lá do CEPET, põe a mão na massa e muda a vida do povo, sim. Botar o dedo É na ferida, trocar né, a tá? turma. É botar É o isso, dedo na é ferida. isso. É. E aí você, quando você troca, quando você tira esse, vamos dizer assim, quadro político atual de Ribeirão Preto, né? Principalmente no executivo, onde você consegue indicar muitas pessoas a determinados cargos-chave. E eles não são respeitados critérios técnicos, critérios até dizer assim, mais que técnicos, humanistas, de que uma determinada comunidade ali, seja em Bonfim, no centro da cidade, vai ficar sem água. Né? E o planejamento é muito mal feito. Não Como tem se fosse uma coisa natural, né? Não ter como se fosse água, né? natural, o serviço ineficiente. Não é. Nós temos que nos espelhar aonde o progressismo, o que a gente está tentando trazer, tentando não, o que a gente traz para a discussão Debate, e de ação para a sociedade no dia a dia, seja implementado aqui em Ribeirão Preto através de políticas públicas, que são feitas por um determinado grupo de pessoas. O problema é esse grupo de pessoas das últimas décadas são praticamente o mesmo que defendem o interesse privado, o interesse do lucro, um pequeno lobby, e encher o que deveriam ser cargos técnicos e de pessoas extremamente produtivas para se fazer na população, é a troca de favores. Então pra você ver como que o tal do capital, o capitalismo, o sistema enraizado, o da cada lá, o troca-troca de interesses, é nocivo. Porque ele blinda coisas boas, como por exemplo, a turma, esse preconceito absurdo que é plantado pela elite do que representa um MST e uma associação como o CEPET e tantas outras Brasil afora, que promovem promovem alimentos saudáveis, promovem saúde. Que é melhor que isso. Que é melhor que isso. Promove coisas boas. Eles não, o que eles fazem? Aquilo é um horror. Né? Então são essas pessoas que estão atrapalhando tudo. São essas pessoas que estão trabalhando vazamento de água, o absurdo desperdício, mas por que tem esse desperdício, sendo que Ribeirão Preto é uma das cidades mais ricas do Brasil? E se você pega o orçamento, né, da cidade, tem condição tranquilo de fazer uma modernização no sistema ano a ano. Então quando o prefeito é eleito, ele tem 4 anos de gestão, ele nem põe isso no plano de governo dele. Uma modernização da distribuição de água. Vamos acabar com o desperdício de água que vai rala abaixo. De água pura do aquífero Guarani. Não tem. Melhor água do mundo, né? Aí vamos ficar no campo das provocações agora. Você vai lá pra região dos Olhos d'Água, da João Fiuza. Não vai ver Lá não tem desperdício de água. Não tem porquê, né? Tá? Então é isso. O problema são essas pessoas que estão governando há muito tempo. A ineficiência. Falta de até amor ao próximo, pra falar a verdade. É só interesse de capital, de financeiro. Então é isso. Mas assim, provocação pra provocação, meu Bob. Provocação Meu camarada Bob sabe como é que é. Eu acho que assim, e o debate aqui, quando você está falando de ecossocialismo, de proposta, reforma agrária, reforma urbana, nós, né, somos ousados a propor para Ribeirão Preto uma pré-candidata a vice-prefeita da favela, Artemísia. Queremos discutir, queremos debater, somos ousados a discutir moradia, Miquel. Porque a reforma agrária não discute só apenas a ocupação da terra, mas também moradia. Trazer o homem para o campo, dar sustentação, e fazer o debate, um lugar para ele ter onde ficar, onde morar. Desfavelar a cidade. Eu me lembro que nessa época, né, o MST fazia esse trabalho na favela de levar as famílias para o campo, né, nas ocupações, um trabalho social inovador na época de 90, 2000, 2010. Né. Isso hoje continua o processo de favelamento. Nós precisamos trabalhar isso. Ribeirão Preto, são mais de 100 núcleos de favela. 52 mil pessoas vive hoje, aproximado, né? Vive hoje nas favelas. Nós estivemos visitando a favela onde a Artemísia, nossa pré-candidata, mulher negra, lutadora, nordestina, é uma coisa impressionante de ver o trabalho dela. Ainda, Bob,
esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto. Eu fui tomar um café, esgoto a céu aberto. É coisa, ou assim, de você ver a desumanidade em pleno século XXI ainda tem esgoto a céu aberto. Né? Pernilongo, insetos, enfim. Não precisa dizer nada. Agora, debater ecossocialismo é debater também uma política de moradia. Moradia decente. Né? Não, vamos dizer, não, vamos tirar tudo. Não. Nós temos que fazer naquela região ali um ambiente de moradia decente. Levar ali rede de esgoto, levar água encanada, levar infraestrutura, fazer com que aquela população possa ter sua casa de alvenaria, né, desapropriar aquelas terras, né, que geralmente são terras ocupadas que estão aí devolutas há muito tempo, que ninguém rouba a casa, ninguém invade nada. As terras têm que ser ocupadas mesmo, porque ela é do povo. Né? Por isso que a gente tem que discutir também essa questão dos povos originários, né? Da maneira que o capital hoje estão, né, escolhido. O esgoto a céu aberto é um dos exemplos do racismo ambiental, né? Onde que tem esgoto a céu aberto? Na Zona Sul? Não, né? Não vai ver. Ali onde a Artemisia mora mesmo, tem esgoto a céu aberto. Onde eu moro tem esgoto a céu aberto, né? Então, assim... É um absurdo isso. Por falar em meio ambiente, só, assim, pegando a parte da Artemisia, quem quiser ir lá, é no Jockey Club, uma favela até pequena, mas pega todo um complexo ali de favela. E a referência para você entrar na favela, eu falo sempre que eu vou lá, eu estou dialogando com eles, né? Você vem pela avenida, na caçamba. A entrada da favela é uma caçamba coletiva. E aquilo vai entrando, vai jogando lixo. Chega uma hora, é insuportável, porque você não tem transporte. Tem como meio de transporte, tem como entrar na favela, porque a caçamba lá. E por que isso? Porque os terceirizados não vão lá recolher, Bob. E aí pega no que você está falando. Então, temos que fazer um debate sério, um debate do ecossocialismo, mas também que discute políticas públicas, né, para as favelas de Ribeirão Preto, que discuta programa que leve a essa comunidade condições de sobrevivência, a esperança para aquela juventude preta que ali tem. Né? É uma favela lotada de crianças, lotada de jovens, sem qualquer perspectiva. Né? E é isso. Debater ecossocialismo e debater política de combate a esse capital que a todo momento, em todo setor, em todo lugar, destrói e enfim, acaba com o nosso povo preto, com a nossa periferia e está agonizando com principalmente a nossa periferia Zona Norte, especificamente Ribeirão Preto. Eu, pelo menos, eu estou vindo da Zona Norte, que eu fui levar meus netinhos, né? Eu vivo ali o tempo todo. Assim, triste de ver o descaso. Como Ribeirão Preto A, Ribeirão Preto B, C, D e E. É nítido. E é para essa população que nós temos que conversar. Nós, da comunidade, da favela, o povo pobre, periférico, temos que nos organizarmos. Temos que nos organizarmos por uma política diferente. Você não está entendendo o que é ecossocialismo? Venha lutar para você ver. Lutar com um meio ambiente decente, lutar para que tenhamos uma política de moradia, para que nós tenhamos um transporte coletivo, para que nós tenhamos um asfalto decente, para que nós deixamos de ter desperdício d'água, que não falte água na torneira de ninguém. Isso é discutir meio ambiente. É discutir uma arborização. No outro processo eleitoral, eu saí com uma proposta, até fala, esse cara tá louco, que eu defendi a seguinte proposta. A Ribeirão Preto ela precisa de passar um processo de arborização. E que algumas avenidas, todas árvores frutíferas, dentro da política de autonomia alimentar, enfim. A TV me fez até cobrança. Como você vai plantar manga para a cidade inteira? Meu amigo, você quer... É tranquilo isso. Basta você ter uma organização. Além de você plantar árvore, você trabalha no meio ambiente e alimenta as pessoas. Isso é perfeitamente normal. Né? O que fez essa última prefeitura? Arrancou as árvores. As árvores. Da onde não tem nem fio passando. Aqui perto da Jesus Condation, aqui Maria Jesus Condation, toda aquela avenida ali eram de mangueiras baixas. Eu morava ali perto. Eu quase fui preso. Chega passando um dia, os caras, motosserra, vamos dialogar.
Ah, não, porque aqui vai passar o processo de revitalização. Sabe quem que era? O Açaí, que estava no projeto de vir para lá, para Ribeirão, que tinha que mudar toda a Tiraram parte viária tudo ali para poder construir aquela porcaria daquele açaí. É. Lá na... Bom, essa é a situação hoje que nós temos. Vamos fazer mais uma passada aí, como que está hoje o processo, que eu quero saber. Eu fui lá uma vez e vi vocês fazendo um processo de... eu não consigo entender como produzir sem veneno. Eu queria que vocês me explicassem direito. Eu vi lá, rapidamente, como você consegue levar um alimento para casa da pessoa sem usar veneno? Qual é a técnica dentro de um ambiente cheio de pragas? Ou é praga? Então, dentro da agroecologia a gente questiona também esse conceito de praga? praga. Então, é muito boa pergunta, Mauro, porque é importante a gente relembrar, recordar que a humanidade ela estabelece uma relação com a agricultura muito antiga, né? Isso remonta a mais de 10 mil anos. Então, o próprio processo de evolução humana está ligado diretamente com essa relação que o ser humano estabelece com a agricultura. E o que acontece? Essa questão do veneno, ela é algo que outrora já não existia. Então, o que é legal a gente frisar é que já existia conhecimentos e técnicas e formas de você produzir, e que o ser humano se relacionou durante toda a experiência humana, que somente com o processo com esses novos processos, né, introduzidos pelo agronegócio, é que essa relação entre a agricultura e a humanidade ela passa a mudar. Então, aqui no Brasil, a gente tem um fenômeno, né, um período histórico que mostra como ocorreu esse processo a qual houve esse abandono das práticas da agricultura de forma mais sustentáveis, que foi justamente na década de 70, com o processo de Revolução Verde. E quando a gente traz a Revolução Verde, né, a gente pensa que é uma revolução que fez bem para o meio ambiente, que permitiu com que as pessoas que trabalhavam no campo pudesse, de alguma forma, produzir, se alimentar, ter dignidade no campo. Porém, na verdade, o processo de Revolução Verde ele ocorre na década de 70, mas extremamente estimulada pelo próprio Estado, que tinha uma relação muito íntima com os países do norte, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, e que criou um pacote tecnológico, e esse pacote tecnológico inclui sementes, inclui a dependência do agricultor com as sementes, com os insumos químicos, né? Mudando essa relação que o ser humano tinha outrora de produzir comida, de sobreviver, né? E a gente tem experiências riquíssimas aqui no Brasil. Os povos originários mesmo, eles foram os que construiu, a partir da sua vivência com a natureza e com a floresta, o sistema agroflorestal. Então já existia essa relação com a produção natural e sustentável. O que acontece é que na década de 70, com os incentivos, né, e as políticas neoliberais pensando para a agricultura no Brasil, né, nos países que compõem o sul global, o Brasil acabou mudando essa matriz tecnológica, adotando o modelo que cria essa dependência tanto dos agroquímicos, né, que são grandes empresas, né, Bayer, Monsanto, que produzem, né, o veneno, produzem a semente e desenvolve as ferramentas, né, desenvolve os maquinários que são usados nesse campo, criando assim essa dependência do agricultor. E o remédio para quem está doente na cidade. E o remédio. Então ele envenena a pessoa e depois uma... vende o remédio, a cura, né, em tese, mas também não é cura. Vamos sair no fora, tem mais farmácia na cidade do que qualquer outra coisa. Isso é o problema, né? A gente pensa... Então tem toda essa questão que a mudança ela ocorre justamente pelo esse incentivo das políticas neoliberais para o campo, criando uma situação de desigualdade desenfreada no campo, criando uma situação de exploração para os agricultores, para os pequenos agricultores sobretudo, né? E criando esse processo de acumulação que fomentou, que criou e consolidou os grandes latifúndios. E são esses que estão hoje ocupados com as grandes monoculturas e que não produzem alimento. É importante a gente frisar que o agronegócio produz commodity, que é vendido e exportado para os países que estão lá fora, pensando somente na acumulação do capital. Então, quem está alimentando o Brasil hoje, quem alimenta esse país é a agricultura familiar, que está produzindo de forma biodiversa e que tem uma relação muito mais íntima com a natureza. Porque o agronegócio não tem agricultor. Você já pensou numa coisa dessa? Uma agricultura que não tem agricultor, não tem agricultora? Enfim, que existe todo um modelo que é Resume a necessidade do modelo ecossocialismo, químico, né? da química.
da biologia. Enfim, você muda, né? Então o momento agora é da gente retomar as nossas bases. Frase pesada essa, né? Agricultura que não tem agricultor. Né? Mais ou menos o que diz nosso amigo aí, o saudoso, né? Nosso querido Ecologia sem luta. Sem luta de classe. É jardinagem, né? Sem luta de classe é jardinagem, né? É mais ou menos por aí. Né? Eu acho que é importante e gostoso ver. Que aula, hein? Parabéns, que aula. Aprendendo, também entendendo as dinâmicas da cidade também, são diversas, né, problemáticas. E como que a gente cria essa relação de parceria mesmo, né? Campo-cidade tem que ser pensado no mesmo plano, no sentido de que existe uma relação, uma co-independência entre ambas as partes, e que a gente tem que fortalecer. Então, fortalecer a forma como é produzido no campo e a forma como as pessoas acessam alimentos na cidade. Então a agroecologia ela vai discutir isso também. Ela vai trazer, o ecossocialismo ele vai trazer fundamentos básicos para a gente pensar que o alimento ele é um direito humano, então as pessoas precisam se alimentar. Então a gente não pode ter, dentro de um contexto agroecológico, onde o produto comercializado, vendido, escoado, ele é extremamente caro e elitizado. Que agroecológico que é esse? Que somente os burgueses, a elite, consome orgânico, Sim. que consegue acessar no Carrefour, no Pão de Açúcar, que paga super caro, que é por uma outra empresa, outra que produz de forma relacionada ao agronegócio, enquanto a gente tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social dentro da cidade e que precisa também de alguma forma acessar esses alimentos saudáveis, né, agroecológicos, sem veneno. Então a gente tem que problematizar isso, porque fica algo muito distribuído de forma desigual. Temos algo que eu vou trazer aqui rapidinho, só para contextualizar essa discussão. Em 2020, né, a gente teve um episódio histórico aqui no Brasil, né, no mundo, na verdade, que foi a pandemia. Sim. E a pandemia, ela acabou impactando todos os processos que ocorriam aqui, né? E uma das pontas que foi atingida foi justamente a agricultura familiar. Porque com os processos de lockdown, os espaços de comercialização, de escoamento dos agricultores e das agricultoras que estavam no campo foram fechados. Então, o agricultor ele foi impactado e não conseguiria escoar essa produção que ele tinha no campo, ou seja, impactando diretamente a renda e a subsistência dele ali naquele espaço. E, ao mesmo tempo, na cidade, as comunidades, né, a favela, as comunidades que estão situadas nas regiões periféricas foram as principais impactadas justamente por esse processo pandêmico que gerou uma vulnerabilidade social, impactando diretamente na alimentação dessas famílias, né, que teriam, porque as feiras, né, que são um dos espaços mais comuns que a agricultura familiar ocupa, é justamente esse elo que você cria entre aquele que produz e aquele que consome. Então você fecha o ciclo ali, né, que é extremamente importante. E que, nesse caso, acabou atingindo de forma diferente o pessoal que está na cidade. E aqui em Ribeirão Preto, a gente tem a rede agroflorestal, que é uma rede que articula diferentes agentes, inclusive temos várias pessoas, né, de diferentes que trabalham com a agricultura familiar, que trabalham com a agrofloresta, né, e que está dentro desse contexto. Aí a gente tem, dentro da rede, a gente tem o Maro Lago, né, que é o assentamento aqui de Ribeirão. A gente tem o CEPE também, tem outros produtores familiares que estão aqui discutindo sobre a reforma agrária e sobre a agrofloresta. Aí o que acontece? Na pandemia, a gente fez uma campanha solidária, que foi uma campanha que partimos do mecanismo aí das vaquinhas online, né, dos financiamentos coletivos, e qual que foi o objetivo? Foi justamente articular a sociedade civil, e a sociedade civil, a partir de um processo de doação, né, doava um valor, um montante que quisesse contribuir para essa campanha solidária. Aí esse montante ele foi destinado para a compra de alimentos que eram produzidos pela agricultura familiar. Então os assentamentos como Maro Lago e o CEPE foram responsáveis por produzir esses alimentos e comercializar, e entregar, né, a partir desse processo da campanha da campanha solidária, né, pensando dentro desse contexto pandêmico, entregar esses alimentos para as comunidades. Então a gente veio aqui em Ribeirão, a gente realizou várias entregas, então a gente entregou mais de 20 toneladas de alimentos produzidos pela reforma agrária de forma agroecológica e que atingiu, né, que tocou diretamente essas famílias que estavam inseridas nessas regiões periféricas e onde o índice de vulnerabilidade social era mais alto. Então é essa articulação que a gente tem que pensar, de como o campo e a cidade trabalham junto, porque permitiu também que o agricultor tivesse a renda, claro, subsistência, e a cidade acessou alimentos, né? As pessoas que de fato precisam, né, se alimentar bem, comer sem veneno. Isso é isso aí. Eu vejo que o Bob tá aí
né, querendo fazer um comentário sobre essa aula, Bob. Vamos lá, Essa Bob? verdadeira aula, Miquel, incrível, Não, que incrível. É bom demais, né? É bom demais. louco. É importante, né, esses espaços assim pra gente debater. Que a cidade, no geral, desconhece muito o que é agroecologia no geral, Exato. o que é a produção de alimentos. A sociedade desconhece como alimentos chegam à tua mesa. E a hora que a gente pega toda a cadeia de produção envolvida, que são diversos nichos de indústria, né? Isso fica mais complexo de se entender. Então é um espaço fundamental mesmo para esclarecer, ensinar e aprender, nós que estamos nas cidades aqui, as possibilidades de alimentação que temos, né? E com isso vem outros quesitos também, né? Que é a questão de saúde, né? Dessas medicinas, vamos dizer assim. Na medicina, a gente fala de uma alimentação saudável, falar de medicina e saúde Sim, também, com certeza. né? E é falar de habitação, de moradia, de casa também. Então é fundamental, cara. É uma verdadeira aula, Miquel. Sensacional. É É isso aí, né? A gente tem visto aí no mundo afora eventos climáticos extremos, desigualdade crescente, bilionários surgindo e tudo de ruim que a gente possa imaginar pode acreditar isso ao tal do senhor capital. Os Exato. capitalistas. E o ecossocialismo é isso aqui. É educação ambiental, educação alimentar, Apresentar política. apresentar políticas, novas Isso. reflexões, tá? E conte, foi verdadeiro mal. Espero que a turma realmente conheça os trabalhos que são feitos dentro do assentamento. Tentar fazer um programa lá, né, Mal? Direto do Bora lá, assentamento. vamos sim. Vamos Com lá. Pra certeza. turma ver e tirar esse bicho papão, viu? Porque É isso aí. MST é vida. MST é o que luta. nós que não temos residência, moradia, precisamos. É o que nós que somos a população no geral precisamos para se alimentar melhor, ter mais conhecimento e que a justiça, o que está na Constituição do Brasil, seja feita. Reforma agrária já. Já. Viva o MST, viva o CPET Araju. Miquel, sensacional. Vamos lá? Tem uma pequena contribuição aqui da nossa juventude para esse tema também polêmico. Bora lá? Bom, não tem como falar sobre agroecologia, não tem como falar sobre ecologia, etc., sem chamar a juventude para se organizar. Sem Sem chamar dúvida. a juventude para ser ativista nesse tema, né? Então fica aí o meu convite, que a juventude ela se mova, que a juventude ela veja as precarizações existentes e que ela não fique apenas nas redes sociais reclamando, mas sim que ela se organize, que elas tragam à tona toda essa problematização e que a gente saia apenas da falta de políticas públicas, mas sim que nós coloquemos pessoas, né, na ação da política pública que seja realmente representante, né? Que represente a juventude, que represente o povão em si, né? Maurinácio. Exatamente, com certeza é isso. E é isso. Eu chamo a juventude para se organizar com a gente, com a Fronte. É isso, tem que colocar rede social, Exatamente. fonte, né? A Fronte @afronte.rp no Instagram. É isso, eu acho que esse tema foi um tema extremamente importante, mais um tema que, né, o nosso objetivo que é furando a bolha, eu acho que furamos essa bolha. E quero pegar a frase, né, de novo, ler: a ecologia sem luta de classe é jardinagem. Décadas depois a gente pode dizer como tinha razão. Com certeza. Porque a luta de classe ela é o resultado de um processo de combate ao capital. Continua aí dentro do mesmo, né, da mesma lógica da necessidade de luta. Discutir ecossocialismo é isso, gente. É discutir propostas para a cidade, discutir propostas para o meio ambiente, o homem do campo, o homem da terra, o homem da cidade, enfim. Políticas públicas. Ou seja, é discutir um programa que combata o capitalismo, que combata essa forma excludente que hoje o mundo tem visualizando o fim, o extermínio do meio ambiente, extermínio do povo. E nós temos que lutar. Por isso, lá na rua Luiz da Cunha, 260, se você quiser discutir esses programas, como foi discutido aqui no Fura da Bolha, chega lá. Ecossocialismo, juventude, LGBTQIA+, programa das mulheres, o feminismo. Vai lá e a gente pode debater sobre essa situação. Furando a Bolha, mais um programa nosso, do PSOL, Resistência dos Lutadores. Estamos juntos construindo um programa combativo ao sistema de capital. Enquanto houver capitalismo, haverá racismo. Enquanto houver capitalismo, haverá destruição do ser humano.
Fechou? Arroba. Ah,